Morar sozinha nunca foi um problema. Pelo contrário, sempre gostei da tranquilidade da minha casa, do barulho da chaleira apitando de manhã, da rotina previsível que só quem cuida de tudo entende. Lavar a louça no ritmo das minhas músicas, esfregar o chão ouvindo os vizinhos brigarem do outro lado da parede, tirar poeira enquanto o sol entra pelas janelas. Era cansativo, mas era meu. Meu canto, meu refúgio, meu controle. Até que as coisas começaram a sair dos trilhos. Começou sutil, como tudo que é perigoso demais para se notar de primeira. Lembro exatamente do dia em que percebi que algo estava errado. Tinha acabado de limpar a casa toda. Faxina pesada mesmo. Arrastei móveis, lavei os tapetes, passei lustramóveis até os dedos doerem. Deixei tudo impecável. Quando terminei, fui tomar banho. E, quando voltei, vi pegadas molhadas no corredor. Detalhe, pegadas de pés descalços, de alguém que claramente tinha acabado de sair do banho. Mas eu ainda estava de toalha. Não tinha como ser outra pessoa. A primeira coisa que pensei foi que podia ter deixado a janela da lavanderia aberta. Vai que entrou alguém, ou talvez eu mesma tivesse feito aquilo sem perceber. Talvez eu tivesse voltado da área molhada com o pé úmido. Tentei me convencer disso. A gente sempre tenta, né? O problema é quando as coisas continuam. No dia seguinte, fui guardar umas roupas no armário do quarto de hóspedes, um cômodo que raramente uso. Quando abri o guarda-roupa, tinha um cabide pendurado com uma camisa que não era minha. Nem do meu ex, nem de ninguém da minha família. Era uma camisa social cinza, com cheiro de mofo e um leve perfume masculino, daqueles antigos, de senhor. Fiquei parada olhando aquilo por alguns segundos, tentando lembrar se podia ser de alguma visita antiga. Não fazia sentido. Joguei a camisa fora, tentando esquecer. Só que não deu. Coisas começaram a aparecer e a sumir. Coloquei uma vassoura atrás da porta da cozinha. No outro dia, ela estava encostada no quarto. A escova de dentes trocada de lugar. Potes com tampas erradas. Às vezes eu ouvia o micro-ondas apitar sozinho no meio da noite, mesmo sem nada dentro. Eu sei, parece maluquice. Mas a sensação que mais me incomodava era a de estar sendo observada. Sabe aquela sensação insistente, de alguém parado atrás de você, mesmo quando não tem ninguém? Eu comecei a mudar a disposição dos móveis só para ver se pegava alguém se escondendo. Dormia com a porta do quarto trancada. Só que, mesmo assim, acordava e a encontrava entreaberta. Com o trinco girado, como se alguém tivesse usado a chave. Comecei a ficar paranoica. Coloquei câmera no corredor, outra na sala. Revisei todas as janelas, botei tranca dupla na porta da frente. Mesmo assim, nada explicava o que acontecia. Até que uma noite, eu vi. Era umas 3 da manhã. Acordei com o barulho de alguma coisa caindo na cozinha. O estalo de vidro no chão. Pulei da cama, coração acelerado. Peguei meu celular, abri o aplicativo das câmeras. E ali, na visão noturna da câmera da sala, tinha alguém, parado perto da estante. Era uma figura magra, esguia, completamente imóvel, com os braços pendendo como se estivessem frouxos. Não dava para ver o rosto com nitidez, só o contorno do corpo. Mas o que me deixou em pânico foi o seguinte: eu tinha deixado todas as luzes apagadas quando fui dormir. E no vídeo, atrás daquela figura, o abajur estava aceso. Quando ganhei coragem, desci. Casa vazia. Nenhum sinal da figura. Mas o abajur estava mesmo ligado. E no chão da cozinha, uma xícara que eu tinha deixado na prateleira de cima estava quebrada em pedaços. Naquele momento, percebi que não era algo da minha cabeça. Não era loucura. Tinha alguma coisa, ou alguém, dentro da minha casa. Comecei a pesquisar. Fui atrás de relatos parecidos, histórias de outras pessoas. Achei fóruns, vídeos, até um grupo de moradores da minha cidade relatando coisas estranhas, principalmente mulheres que moravam sozinhas. Gente dizendo que ouvia a respiração de alguém dentro do quarto. Roupas que apareciam no varal sem explicação. Rádios que ligavam sozinhos. E sempre com a mesma sensação, como se algo estivesse dentro da casa, vivendo ali de forma sutil, parasitária, ocupando os cantos que ninguém nota. Uma das mulheres comentou sobre uma tal presença da sombra domiciliar. Uma lenda urbana do sul, mais conhecida entre senhoras de antigamente. Segundo ela,
Era uma espécie de espírito que se alimentava da rotina doméstica. Um tipo de entidade que se hospedava em casas silenciosas, principalmente onde uma mulher fazia tudo sozinha. Ele ia tomando conta aos poucos, primeiro as coisas pequenas, depois a sensação de invasão, até a pessoa não aguentar mais ou sumir. E foi aí que lembrei de uma vizinha da rua de trás, a Dona Dalva. Morava sozinha, muito reservada. Um dia parou de aparecer na feira, sumiu. Disseram que foi morar com uma sobrinha, mas nunca ninguém confirmou. A casa dela ficou fechada por meses, até ser vendida. Nunca pensei nisso como estranho, até agora. Depois de uma semana sem dormir direito, resolvi passar uns dias fora, na casa da minha irmã. Queria respirar, sair daquele clima sufocante. Deixei tudo desligado, tranquei janelas, portas, até o portão dos fundos. Quando voltei, juro por tudo, o cheiro na casa era diferente. Não de mofo. Era perfume masculino. A mesma fragrância da camisa que eu tinha jogado fora. Naquela noite, decidi ficar acordada. Luzes acesas, celular na mão. Fiquei sentada no sofá, com o pé batendo de nervoso, os olhos fixos na porta da cozinha. A casa inteira estava em silêncio. Até que ouvi a respiração. Era leve, abafada, como se estivesse vindo do corredor. Mas o mais apavorante é que ela vinha no mesmo ritmo da minha. E quando eu prendia a respiração, ela continuava. Segundos depois, a maçaneta da porta se moveu. Não esperei mais. Corri. Saí da casa descalça, celular na mão. Só parei quando alcancei a rua. Liguei para minha irmã, implorando para ir me buscar. Nunca mais voltei sozinha. Hoje, moro com ela e o marido. A casa onde eu vivia está à venda, mas ninguém se interessou ainda. Uma vizinha disse que viu luz acesa lá outro dia, mesmo sem ninguém. Outra disse que escutou um rádio tocando alto à noite. A corretora disse que as chaves do portão somem da gaveta toda semana. Eu tento esquecer, tento seguir, mas toda vez que escuto o barulho de um armário se abrindo sozinho, ou quando sinto um perfume masculino antigo, do nada, o medo volta. Porque eu sei, aquilo não era só uma presença qualquer. Era algo que gostava de viver ali, como se fosse parte da casa. Como se ela mesma tivesse aprendido a respirar. E eu me pergunto, será que sou a única? Ou será que, nesse exato momento, tem alguma mulher limpando sua casa, achando que está sozinha, quando na verdade, não está? Eu achava que sabia o que era ser dona de casa. Acordar cedo, organizar a rotina, manter tudo em ordem enquanto o resto do mundo gira lá fora. Sempre fui dedicada. Daquelas que gostam de ver o chão brilhando, os panos de prato passados, o almoço pronto antes do meio-dia. Há quem diga que essa vida é simples, mas para mim ela sempre foi suficiente. Até que uma receita antiga me fez entender que, dentro da rotina, podem se esconder coisas que não têm nome. Começou com a morte da minha avó. Ela era uma figura imponente. Morava numa casa antiga, cheia de objetos de outro tempo, no alto de uma rua inclinada. O tipo de casa que parece que nunca muda, nem com o passar das décadas. Quando ela faleceu, fui a única da família que ficou responsável por esvaziar o lugar. A casa precisava ser vendida, e, como eu tinha mais tempo disponível, acabei ficando com a tarefa. Passei a ir lá todos os dias depois do almoço, já que meu filho estava na escola e meu marido no trabalho. A casa tinha cheiro de cravo e madeira velha. Cheiro da infância. No início, fui me desfazendo das roupas, separando objetos, empacotando lembranças. Até que encontrei um caderno. Estava no fundo de uma gaveta da cristaleira, entre alguns panos de prato bordados. Era um caderno grosso, com capa de couro escuro. Não tinha nome. Só estava escrito em letras miúdas na primeira página, receitas da casa. Achei que fosse um livro de bolos, sopas e conservas, como tantos que ela tinha. Mas conforme fui folheando, percebi que aquilo era diferente. As receitas eram escritas com uma caligrafia apressada, quase garranchada. Algumas tinham instruções estranhas, como assar por 66 minutos exatos ou mexer apenas no sentido anti-horário enquanto recita o nome do ingrediente. Na terceira receita, meus olhos pararam numa chamada pudim de reconciliação. Os ingredientes eram comuns:
leite, ovos, açúcar, essência de baunilha. Mas o modo de preparo terminava com uma frase curiosa: se for oferecido com o coração aberto, trará de volta aquilo que se perdeu. Eu ri, confesso. Achei que era alguma superstição antiga, coisa de vó mística. Mas algo ali me instigou. Naquela noite, fiz o tal pudim. Estava chovendo, o clima pesado, e meu marido e eu tínhamos discutido por besteira. Ele foi dormir sem jantar. Eu preparei o pudim sozinha na cozinha, obedecendo todas as instruções. 66 minutos de forno. Mexi como mandava. Quando terminei, deixei na geladeira e fui deitar. Na manhã seguinte, ele acordou mais calmo. Me pediu desculpas com uma doçura que eu não via há tempos. Disse que sonhou com minha avó, que ela o mandava ser gentil. Foi coincidência, pensei, mas continuei curiosa com o caderno. Algumas receitas pareciam ser mais simbólicas, como uma chamada pão para expulsar o que rasteja, com alecrim, alho e pimenta preta, ou sopa da noite sem fim, que exigia ser servida apenas durante tempestades. Comecei a experimentar. Sempre que eu fazia alguma das receitas, algo mudava. Fiz o doce da verdade velada quando senti que meu filho estava escondendo algo. No dia seguinte, ele veio até mim dizendo que tinha quebrado o celular escondido e pediu desculpa, chorando. Fiz o biscoito da presença silenciosa. Naquela noite, a casa inteira parecia mais fria, como se alguém estivesse caminhando pelos cômodos, mas sem ser visto. Passei a anotar essas reações. No verso das páginas do caderno, comecei a escrever o que acontecia após cada receita. Era como se o caderno quisesse ser preenchido com as consequências. Foi aí que encontrei a receita que mudou tudo. Chamava-se ensopado do retorno. A descrição dizia: traz de volta o que se foi. Aqueles que atravessaram o véu podem ouvir o chamado. Na mesma hora, lembrei da minha filha. Ela teria hoje 7 anos. Morreu com 3, de uma infecção agressiva que ninguém conseguiu conter. O quarto dela ficou fechado desde então. Eu nunca tive coragem de desfazer nada. Os brinquedos, os vestidos, os livros infantis, tudo continuava exatamente como ela deixou. Ler aquela receita mexeu comigo de um jeito que não consigo explicar. Era como se o papel vibrasse na minha mão. Eu sabia que era loucura, mas quando a gente perde um filho, tudo vira desespero. E o desespero se disfarça de esperança nas formas mais perigosas. Naquela tarde, comprei os ingredientes: carne de panela, cebola, batata, vinho tinto, folhas de arruda. Um dos ingredientes era um fio de algo que pertenceu à alma desejada. Peguei um fio de cabelo da escova dela, que ainda estava no armário do banheiro. Preparei o prato com uma concentração absurda. Fechei todas as janelas. Acendi uma vela branca. Recitei as palavras exatamente como estavam escritas: retorne, ouça o chamado. Caminhe de novo entre os que te amaram. A casa ficou em silêncio. Comi uma colher. Era um gosto forte, amargo no início, depois doce. O tipo de sabor que arrepia. Guardei o resto na panela e fui dormir. Às 13h11 da manhã, acordei com um barulho vindo do corredor. Era leve, como o som de pezinhos descalços no piso de madeira. Me levantei devagar. Abri a porta do quarto e olhei. A porta do quarto da minha filha estava aberta. Lá dentro, a luz do abajur, que estava desligado havia anos, estava acesa. Os brinquedos estavam espalhados no chão, como se alguém tivesse acabado de brincar. E no canto da cama, um afundado no colchão, como se alguém pequeno estivesse sentado ali. Meus olhos encheram de lágrimas. Dei 2 passos para dentro. O ar estava frio. O cheiro era o mesmo de antes. Talco infantil, shampoo de morango. Chamei o nome dela. E, por um instante, eu juro que ouvi a risadinha dela. Aquela risada que ela dava quando eu fazia cócegas. Mas aquilo não era minha filha. No dia seguinte, as marcas de passos estavam no chão, sujos de terra. As janelas estavam trancadas. E o espelho do banheiro tinha algo escrito embaçado, como se um dedo tivesse desenhado de dentro para fora: tô aqui, mamãe. Eu devia ter parado ali, mas continuei. Fiz a receita de novo. E de novo. Cada vez, ela se aproximava mais. Um dia, a vi parada no corredor, me olhando.
Só que os olhos estavam vazios, negros, sem vida, e o sorriso não era dela. O caderno começou a mudar também. As páginas, antes amareladas, estavam ficando vermelhas nas bordas, como se fossem queimando devagar. Algumas letras começaram a se embaralhar. Palavras surgiam sozinhas nos cantos. Pague o preço, tudo cobra, ela não volta sozinha. Eu queimei o caderno. Enterrei os restos no quintal da minha avó. Desde então, o quarto está trancado. Mas toda madrugada, às 13h11, o abajur acende. E o riso vem, de novo. Só que agora é mais grave. Como se tivesse mais de uma voz. A comida estraga rápido na minha casa. As panelas fazem barulhos sozinhas. E às vezes, quando sirvo o almoço, sinto que estou colocando mais um prato do que deveria. Eu fui boa dona de casa. Mantive a rotina. Segui todas as instruções. Só não esperava que, numa dessas receitas, fosse abrir a porta errada. Sempre fui do tipo que resolve tudo sozinha. Meu marido viaja muito ao trabalho, então sou eu quem cuida da casa, dos 2 filhos, da comida, da limpeza e de todas as manutenções pequenas que vão surgindo. Moro numa casa térrea em uma rua tranquila, num bairro comum de Curitiba, região do Boqueirão. Nada demais. Casas geminadas, cercadas por muros baixos, algumas com portões eletrônicos, outras ainda no portão de grade manual. Vizinha de idosos de um lado, casal com bebê do outro. Aquelas ruas onde você sempre vê alguém lavando a calçada no fim da tarde. A vida era assim, comum, repetitiva às vezes, até que algo começou a incomodar, de forma quase imperceptível, como uma goteira que pinga devagar até corroer a madeira. E, sinceramente, acho que o mais assustador é isso, quando o horror não começa com um grito, mas com um pequeno ruído. Foi numa quarta-feira. Estava passando roupa no quarto, ouvindo o rádio, quando ouvi um som estranho vindo da parede. Achei que fosse algum vizinho batendo prego, mas o barulho era mais abafado, como se viesse de dentro. Um arranhado leve, seguido por batidas secas. Parei o ferro, segurei a respiração. Silêncio. Voltei ao que estava fazendo. Achei que fosse impressão minha. Na manhã seguinte, enquanto lavava a louça, ouvi de novo. Batidas na parede da cozinha. Sequência exata. Não eram fortes. Só estranhas. Repetitivas. E sempre em trios. Comecei a prestar atenção. A anotar o horário em que ocorriam. Descobri que quase sempre aconteciam entre 9 horas e 10 horas da manhã. E depois entre 22 horas e 23 horas. Nunca de madrugada. Nunca à tarde. Só nesses 2 horários. Comentei por alto com meu marido numa ligação, e ele disse que podia ser algum bicho entre as paredes. Talvez um gambá, ou até um gato que tenha entrado pelo telhado e caído entre as vigas. Só que o barulho não parecia de animal. Era ritmado demais. Quase humano. Como se alguém estivesse tentando se comunicar. 3 batidas. Uma pausa. 3 batidas de novo. Tentei ignorar. Mas uma noite, enquanto dobrava roupa na sala, escutei uma voz. Foi tão rápida, que achei que estivesse imaginando. Um sussurro, vindo da parede atrás do sofá. Disse meu nome. Mas o mais perturbador não foi o fato de ter sido dito, foi o tom. Era uma voz arrastada, triste, como se estivesse chorando. A mesma entonação que minha filha faz quando não consegue dormir e me chama no escuro. Na hora, fui direto verificar os quartos das crianças. Estavam dormindo. O som tinha vindo da sala, e eu sabia disso. Aquilo não tinha lógica. A partir dali, as coisas escalaram. Comecei a sentir um cheiro estranho em certos pontos da casa. Um cheiro de terra molhada, misturado com ferrugem. Sempre próximo das paredes onde ouvia os sons. Tentei ver se era infiltração, mofo, cano vazando. Nada. Um dia, levei o aspirador para limpar atrás do armário da sala e encontrei, perto do rodapé, um pequeno buraco na parede. Tinha uns 10 centímetros de largura. Dentro, era escuro. Mas o que me gelou foi o que achei ali. Uma pequena folha de caderno, amassada, com uma frase escrita a lápis. A letra era tremida, de criança. Dizia: "Eu ainda estou aqui."
Chamei um pedreiro. Pedi para ele abrir a parede, achando que poderia ser algo sério, um bicho, um problema na estrutura. Ele quebrou parte da alvenaria, e não havia nada. Nenhum encanamento, nenhum ninho, nenhum cabo solto. Só concreto, vazio, poeira. E mais fundo, bem no canto, outro papel. Esse dizia: "Você escuta?" O pedreiro achou que fosse alguma brincadeira de criança que morava ali antes. Disse que não era raro isso. Mas essa casa foi construída por uma senhora que morava sozinha, e eu sou a segunda pessoa a morar nela. Fui atrás da imobiliária. Descobri que ela faleceu dentro da casa, no banheiro, de causas naturais. Sozinha. Era dona de casa também. Vi a foto dela no registro, cabelo preso, blusa florida, expressão cansada. Voltei para casa, e não consegui mais ficar sozinha sem ouvir alguma coisa. Às vezes, o som vinha como um lamento. Outras vezes, um choro abafado. Um dia, enquanto cozinhava, as panelas começaram a vibrar na prateleira, como se algo estivesse batendo do outro lado da parede. Minha filha mais nova também começou a agir de forma esquisita. Passou a evitar a sala. Dizia que a moça da parede ficava brava quando a TV fazia muito barulho. Quando perguntei quem era essa moça, ela disse que era uma tia triste que não tem corpo. Achei que fosse imaginação, até ela desenhar. No desenho, a figura parecia com olhos pretos, fundos, e a boca torta, como se estivesse machucada. A figura tinha mãos enormes. E embaixo do desenho, minha filha escreveu: "Ela quer sair." Tentei conversar com meu marido, mas ele dizia que era estresse, que eu estava cansada, que sentia falta de conversar com gente de fora, de ter um tempo só para mim. Talvez ele estivesse certo, mas aquilo estava lá. Comecei a deixar gravadores pela casa. Um celular velho na estante, outro no corredor. Em várias noites, não captei nada. Até que, numa manhã, ao ouvir uma das gravações, escutei claramente uma mulher sussurrando. Depois disso, fechei tudo. Desliguei os aparelhos. Parei de tentar entender. Só rezava para aquilo acabar. Até o dia em que acordei com minha filha em pé no corredor, olhando fixamente para a parede da cozinha. Ela estava pálida. Perguntei o que foi, e ela disse: "A moça tá no armário agora. Ela quer comer com a gente." Aquele foi o meu limite. Fui até o armário. Abri todas as portas, tirei tudo. E lá, dentro de uma das gavetas, atrás dos panos de prato, havia mais uma folha. Essa não era escrita a lápis, mas com algo vermelho. A frase era curta: "Agora eu moro aqui." Foi quando percebi que não havia nada mais que eu pudesse fazer sozinha. Chamei uma mulher que faz rezas, dessas que a gente conhece por indicação, com fama de limpar casas pesadas. Ela entrou, ficou em silêncio por muito tempo. Depois disse: "Tem coisa aqui que nunca foi enterrada." Ficou presa entre a rotina e o silêncio. É dor que ninguém viu. Ela fez o que tinha que fazer. Rezas, defumações, orações. Disse que aquilo podia melhorar, mas que dependia da casa querer soltar. Faz 2 semanas que os sons pararam. A parede está silenciosa. Minha filha voltou a brincar na sala. Mas eu ainda sinto, não o barulho, mas a pausa. Como se estivesse tudo esperando por um momento certo. Como se algo ainda vivesse nos cantos da casa. Na poeira entre os armários. Nas marcas de dedo que às vezes aparecem no espelho do corredor. E eu tenho medo de que, um dia, a voz da parede deixe de sussurrar e comece a responder. Eu não sei se outras mulheres fazem isso, mas eu tenho mania de vigiar. Não os outros, eu vigio a casa. Vigio se a luz do fogão tá apagada, se a porta foi trancada direito, se o chuveiro não ficou pingando. Acho que é o tipo de coisa que a gente desenvolve quando passa o dia todo sozinha, cuidando de tudo. Cada detalhe da rotina depende de mim, então qualquer coisa fora do lugar vira motivo de alerta. Moro numa casa térrea, com meu marido e meu filho adolescente. Ele estuda de manhã e meu marido trabalha fora o dia inteiro. Eu sou dona de casa, então passo o tempo sozinha, lidando com o serviço, cuidando dos cachorros, organizando o que ninguém mais se importa em organizar.
Foi por isso que eu mesma insisti em instalar câmeras de segurança. Não que o bairro seja perigoso, a gente mora num lugar relativamente tranquilo, de classe média. Mas no ano passado teve um assalto aqui perto e desde então, eu fiquei encucada. Comprei um kit com 4 câmeras Wi-Fi, instalei uma na porta da frente, outra nos fundos, uma no corredor lateral e, por precaução, uma dentro da sala, voltada para a cozinha. Tudo conectado ao meu celular. No começo, foi um alívio. Era bom poder ver tudo de onde eu estivesse. Às vezes, quando saía para ir ao mercado, dava uma olhada no celular só para ter certeza de que nada estava estranho. E, durante o dia, enquanto limpava a casa, deixava as câmeras gravando em tempo real, só por segurança. Mas teve um dia em que eu vi algo que não deveria estar ali. Era uma segunda-feira comum. Estava passando pano na cozinha, com a câmera da sala ligada no tablet. Eu gosto de deixar como plano de fundo, só para me distrair. Enquanto esfregava o chão, notei um movimento no canto da tela. Um vulto passando rápido pelo corredor. Achei que fosse meu filho, mas ele estava na escola. Então pensei, talvez tenha deixado a porta destrancada e entrou alguém. Larguei o pano, corri até a sala. Nada. Fui até os quartos. Vazios. Fui olhar as portas, todas trancadas. Voltei e revisei as gravações. O vulto apareceu mesmo. Alto, magro, passou da direção do quarto até o banheiro, mas sem fazer som algum. O estranho era que, nas imagens seguintes, a figura simplesmente sumia. Sem sair. Como se tivesse desaparecido dentro do banheiro. E o banheiro estava vazio. Meu coração gelou. Mostrei pro meu marido à noite. Ele riu, disse que devia ser algum problema na câmera, reflexo, sei lá. Deletei o vídeo. Quis esquecer. Mas depois disso, começou a acontecer mais vezes. Às terças e quintas, costumo lavar roupa no tanque que fica nos fundos. Enquanto isso, deixo o celular por perto, com a câmera interna ativada. Um dia, vi um braço passar rapidamente pela tela. Não um braço comum. Era fino demais, com pele muito branca, quase acinzentada, e os dedos longos, deformados. Como se não fosse humano. Na hora, pensei que estivesse ficando louca. Passei a revisar as gravações todos os dias. Comecei a perceber que, entre as 2 e 3 da tarde, sempre nesse intervalo, surgiam movimentos estranhos. Portas que se abriam sozinhas, objetos que trocavam de lugar, cadeiras que deslizavam alguns centímetros. Coisas pequenas, mas constantes. E em uma gravação específica, vi algo que até hoje me faz perder o sono. Era uma terça. Eu estava sozinha em casa, como sempre. A câmera captou o que parecia ser uma mulher parada atrás da cortina da sala. Não dava para ver o rosto, mas era possível notar a silhueta nítida, magra, cabelos longos, a cabeça curvada para frente como se estivesse observando. O mais assustador é que eu não tenho cortina na sala. Nunca tive. Na gravação seguinte, tudo desaparecia. Foi aí que eu comecei a desconfiar que o problema não era a câmera. Era a casa. Comecei a fazer testes. Desligava a câmera por um dia, e tudo ficava calmo. Ligava de novo, e as coisas voltavam. A casa só manifestava alguma coisa quando era observada. Quando alguém assistia. Passei a deixar o tablet gravando sem som. E me obriguei a não olhar. Mas é como uma coceira. Uma parte de mim precisava saber o que acontecia. Precisava entender. E, principalmente, precisava confirmar que eu não estava enlouquecendo. Comecei a notar que o ambiente mudava quando eu ligava a câmera. O ar da sala ficava mais pesado, o silêncio mais denso. Como se alguém soubesse que estava sendo vigiado. Como se estivesse ciente da presença do observador. Numa tarde, não resisti e liguei o celular. A câmera da sala estava ativa. Por um momento, tudo parecia normal. Mas então, notei algo no canto inferior da tela. Era um pé. Um pé descalço, sujo, com os dedos encurvados como garras. E ele estava parado, bem debaixo da câmera. A imagem congelou. O app travou. Fiquei paralisada. Depois de alguns segundos, o vídeo voltou. Mas o que vi a seguir me fez deixar o celular cair no chão. Na tela, aparecia o meu rosto. Mas não era eu ali. Era algo com o meu rosto.
Os olhos estavam fundos, escuros, a boca costurada como se tivesse sido selada com linha preta. E o mais apavorante, ela estava sentada exatamente onde eu estava, no mesmo canto do sofá, com a mesma blusa que eu usava naquele momento. Corri até o espelho da sala. Olhei meu reflexo com medo de ver algo errado, mas era eu ali. Só eu. Mas na câmera, era outra coisa. Desde então, não uso mais as câmeras. Desliguei tudo. Arranquei os cabos. Guardei os aparelhos num saco preto e coloquei no fundo do armário da lavanderia, atrás dos produtos de limpeza. Mas, às vezes, quando estou limpando a cozinha, ouço o barulho do clique da câmera virando. O mesmo som que ela fazia ao se mover automaticamente, como se ainda estivesse tentando me acompanhar. E, mesmo sem estar conectada, a câmera da sala ainda pisca. Uma luz vermelha, breve, quase imperceptível, mas presente. Outro dia, meu filho veio me perguntar por que eu estava sentada na sala às 2 da manhã, olhando para ele. Disse que acordou para beber água e me viu ali, imóvel, no escuro, com o rosto virado para ele. Eu juro por tudo que não saí da cama. Desde então, ele não dorme mais com a porta aberta. Meu marido começou a reclamar que as gravações antigas estavam reaparecendo no celular dele, mesmo sem o app instalado. Chegou a receber uma notificação no meio do expediente: movimento detectado, sala. Ele clicou e viu algo rastejando pelo chão, como um corpo dobrado ao meio, se arrastando em silêncio. Jurou que era algum hacker, algum tipo de vírus. Formatou o aparelho. Mas a câmera piscou de novo no dia seguinte. A parte que mais me assusta, agora, de vez em quando olho nos espelhos da casa, vejo uma versão de mim que não se move como eu, que pisca com um segundo de atraso, que sorri quando eu ainda não sorri, e ela só aparece quando eu estou sozinha. Hoje, vivo apagando o histórico do celular. Desinstalei o app, mas sei que, em algum lugar da casa, as câmeras ainda me observam. Não porque estão ligadas, mas porque eu as ensinei a ver. Nunca imaginei que um cômodo vazio pudesse destruir a sanidade de uma pessoa. Me mudei para essa casa há pouco mais de um ano. Era antiga, com piso de taco, janelas grandes, um pequeno quintal com árvores velhas e um portão barulhento. Ficava numa rua tranquila, numa cidadezinha que não importa muito qual é, dessas que mal aparecem no mapa. Meu marido conseguiu um emprego novo e, como ele vive viajando, sobrou para mim cuidar da casa, das contas, das roupas, do filho, da rotina. Eu não reclamo. Sempre fui esse tipo de mulher. Cuido de tudo. E gosto da sensação de ter o controle das coisas. Mas nessa casa, tem um quarto que me incomoda desde o primeiro dia. Ele fica no fundo do corredor, depois do banheiro. Pequeno, sem janelas, com um cheiro meio abafado, como se estivesse sempre úmido, mesmo nos dias secos. Quando entramos na casa pela primeira vez, ele estava trancado. O antigo dono disse que usava como depósito e que tinha perdido a chave. Nada demais. Só um cômodo velho. A chave apareceu algumas semanas depois, junto com os documentos esquecidos. Peguei e decidi dar uma olhada. Abri a porta num fim de tarde, sozinha. O quarto estava vazio. As paredes meio manchadas, algumas rachaduras no teto. Um canto com teias de aranha e cheiro forte de mofo. Achei até que seria bom transformar em uma lavanderia ou despensa. Mas bastaram 10 minutos dentro dele para eu sentir que algo ali não queria ser mexido. Foi como se o ar tivesse ficado mais denso. Um silêncio esquisito tomou conta. Sabe quando a gente sente que tem alguém atrás, observando? Era isso. Fechei a porta e deixei por isso mesmo. Não toquei mais naquele lugar. Só que ele começou a se intrometer na minha rotina. Primeiro foram as luzes. O quarto não tinha lâmpada, mas, às vezes, por baixo da porta, saía um clarão esbranquiçado. Como se alguém tivesse ligado uma lanterna lá dentro. Achei que fosse reflexo da luz do corredor. Troquei a lâmpada. Continuei vendo o brilho. Depois vieram os sons. Durante o dia, nada. Mas à noite, especialmente depois das 2 da madrugada, eu escutava o som de coisas caindo, passos curtos, arrastados. Cheguei a pensar que fossem ratos. Coloquei veneno, armadilhas. Nada.
Uma noite, criei coragem e abri a porta devagar. A escuridão era tão densa que parecia se mover. Uma escuridão viva. Dei um passo para dentro e senti um frio nos pés, como se tivesse pisado numa poça invisível. Mas o chão estava seco. Me arrepiei inteira. Saí dali, bati a porta e travei com um cadeado. Contei pro meu marido. Ele disse que eu estava estressada, que passava tempo demais sozinha. Até sugeriu que eu procurasse algo para ocupar a cabeça, mas como é que eu ia ignorar aquilo? Eu não sou do tipo que vê coisa. Nunca fui. Depois disso, comecei a perceber mudanças na casa. As plantas do jardim começaram a morrer, mesmo com água e sol. A água da cozinha passou a ter gosto metálico. O ar da casa ficou pesado, como se não circulasse. E, o mais estranho de tudo, comecei a ter lapsos de memória. Certa tarde, me dei conta de que havia lavado as mesmas roupas 3 vezes no mesmo dia. Eu não lembrava de já ter feito aquilo, mas as roupas estavam molhadas, pingando, no varal. Outro dia, encontrei o fogão aceso com uma panela vazia, não lembrava de ter ligado. Comecei a ficar com medo de mim mesma. Medo de estar perdendo o juízo. Mas a gota d'água foi quando encontrei meu filho dormindo no sofá, coberto com um lençol velho que eu tinha guardado no quarto do fundo. Eu sei que não tirei aquele lençol de lá. E ele jurou que foi uma mulher estranha que o cobriu. Uma mulher com o rosto borrado, como uma mancha em fotografia antiga. Ouvindo isso, congelei. Voltei ao quarto. Abri com a chave, que eu já tinha escondido na gaveta do fundo, embaixo das toalhas. O lençol não estava mais lá. Mas, pela primeira vez, vi algo novo. No canto da parede, rabiscado com algo escuro e ressecado, havia um desenho. Uma figura humana com os braços muito longos e a cabeça caída, como se estivesse chorando. Ao redor, dezenas de pequenos riscos verticais, como se fosse uma contagem. Quase 100 riscos. Comecei a pesquisar a história da casa. Descobri que, 20 anos atrás, uma mulher viveu ali com um filho pequeno. O marido havia morrido. Vizinhos diziam que ela começou a agir estranho, trancando o menino dentro do quarto do fundo quando ele chorava. Dizem que ele ficou preso por dias seguidos. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu, mas os dois sumiram. A mulher foi encontrada enforcada numa árvore do quintal. O corpo do menino nunca apareceu. Desde então, os moradores evitavam o quarto. Entrei em contato com o antigo dono. Ele foi direto: "Você abriu o quarto?" Eu não respondi. Ele só disse: "Nunca devia ter feito isso." Ele volta quando sente que alguém se importa. Agora tudo faz sentido. As luzes, os sons, os desenhos, as vozes que passei a escutar sussurrando meu nome enquanto lavo louça. Às vezes, escuto 2 vozes. Uma de mulher, outra infantil. Semana passada, achei desenhos no caderno do meu filho. Rabiscos muito semelhantes ao do quarto. Ele diz que sonha com a criança do armário, que o chama para brincar à noite. Que a criança não tem olho, só buracos escuros. Fui até o quarto do fundo com uma vela. Entrei e sentei no chão. Fiquei ali por longos minutos. Pedi desculpas. Falei em voz alta que nunca mais abriria aquele espaço. Que sentia muito. Que ele podia descansar. A vela apagou sozinha. Desde então, o quarto permanece em silêncio. Mas às vezes, quando passo pelo corredor, sinto como se algo estivesse encostado na porta, esperando eu abrir de novo. E eu juro, já escutei meu filho conversando baixinho, com alguém que não respondeu.